Leitura do livro Noite em Caracas, Venezuela, Karina Sainz Borgo. É uma tradução de Lívia de Orsola, da editora Intrínseca. Vamos lá. Às mulheres e aos homens que me antecederam e aos que virão. Porque todas as histórias de mar são políticas, e nós fragmentos de algo que busca uma terra. Ai, nada pode te intimidar, poeta, nem o vento nos arames. Levanta a cabeça, mas que tenha sentido o que escreves. De Yolanda Pantin, El Hueso Pélvico. Legaram-me coraje, pero no fui valente. Jorge Luis Borges, O Remorso. Eu mesmo, como tu, fui educado no desterro. Sófocles. Enterramos a minha mãe com suas coisas, o vestido azul, os sapatos pretos baixos e os óculos multifocais. Não podíamos nos despedir de outro jeito. Não podíamos apagar aquelas peças da sua fisionomia. Teria sido como devolvê-la incompleta à terra. Sepultamos tudo, porque, depois de sua morte, já não nos sobrava nada. Nem sequer tínhamos uma outra. Naquele dia caímos abatidas pelo cansaço. Ela em sua caixa de madeira, eu na cadeira sem braço de uma capela em ruínas. A única disponível das 5 ou 6 que procurei para fazer o velório e que pude contratar apenas por 3 horas. Mais que funerárias, a cidade tinha fornos. As pessoas entravam e saíam delas como os pães que rareavam nas prateleiras e que choviam duros em nossa memória como a recordação da fome. Eu se ainda falo naquele dia no plural é por hábito, porque a Liga dos Anos nos soldou como partes de uma espada com a qual defendemos uma outra. Enquanto eu redigia a inscrição para o seu túmulo, eu entendi que a primeira morte acontece na linguagem, nesse ato de arrancar os sujeitos do presente para instalá-los no passado, transformá-los em ações acabadas, coisas que começaram e terminaram em um tempo extinto, aquilo que foi e não será mais. A verdade era esta: minha mãe só existiria quando conjugada de outra forma. Ao enterrá-la, concluía-se minha infância de filha sem filhos. Naquela cidade em estado terminal, tínhamos perdido tudo, inclusive as palavras do tempo presente. 6 pessoas compareceram ao velório da minha mãe. Ana foi a primeira. Chegou arrastando os pés, com o braço apoiado em Júlio, seu marido. Ana parecia atravessar um túnel escuro que desembocava no mundo que nós, os outros, habitávamos. Meses antes tinha submetido a um tratamento de benzodiazepina. O efeito começava a se dissipar. Mal lhe restava um comprimido suficiente para completar a dose diária. Assim como o pão, o alprazolam estava se tornando escasso e o desânimo abria caminho com a mesma força do desespero dos que viam desaparecer tudo do que precisavam. As pessoas, os lugares, os amigos, as lembranças, a comida, a calma, a paz, a sensatez. Perder se tornou o verbo equalizador que os filhos da Revolução usaram contra nós. Ana e eu nos conhecemos na Faculdade de Letras. Desde então compartilhamos uma sincronia em nossos próprios infernos. Desta vez também. Quando minha mãe ingressou na Universidade de Cuidados Paliativos, os filhos da Revolução prenderam Santiago, o irmão de Ana. Naquele dia, dezenas de estudantes foram presos. Acabaram com as costas em carne viva por causa do chumbo grosso, espancados em uma esquina ou perfurados pelo cano de um fuzil. A Santiago coube a tumba, uma combinação das 3 coisas aplicadas em doses ao longo do tempo. Passou mais de um mês naquela prisão escavada 5 andares sob a superfície. Não havia ações nem janelas, tampouco luz natural ou ventilação. Ouviam-se apenas a passagem e o intrépito dos trilhos do metrô sobre a sua cabeça. Santiago ocupava uma das 7 celas isoladas, dispostas uma depois da outra, de modo que ele não conseguia ver nem saber quem mais estava detido ao seu lado. Cada calabouço media 2 por 3 metros. O chão e as paredes eram brancos, brancos também eram as camas e as grades, através das quais eram passadas uma bandeja com alimentos. Jamais davam talheres, e se queriam comer, só com as mãos. Ana não tinha notícias de Santiago havia semanas.
Nem sequer recebia mais o telefonema pelo qual pagavam quantias semanais de dinheiro. Tampouco a danificada prova de vida que lhe chegava em forma de fotos por meio de um número de celular que nunca era o mesmo. Não sabemos se ele está vivo ou morto. Não sabemos nada dele, me contou Júlio bem baixinho, afastando-se da cadeira ocupada por Ana, que ficou olhando os próprios pés por 30 minutos. Em todo esse tempo, ela levantou a cabeça para fazer 3 perguntas. A que horas vão enterrar a Adelaida? Às 2h30. Murmurou. E onde? No cemitério de Lagoairita, na parte velha. Minha mãe comprou o lote há muito tempo. E lá, e tem que ser lá. Tem uma vista bonita. Sei. Ana parecia fazer um esforço a mais, como se pronunciar aquelas palavras fosse uma tarefa hercúlea. Você quer ficar com a gente hoje, enquanto passa um momento mais difícil? Eu vou ao Kumari amanhã, bem cedo, para ver as minhas tias e deixar umas coisas para elas. Eu menti. Mas eu agradeço. As coisas não estão nada fáceis para você também? É verdade. Ana me deu um beijo no rosto e foi embora. Quem quer velar o morto de outra pessoa quando pressente que logo terá que velar o seu próprio corpo? Apareceram 2 professoras aposentadas, com quem minha mãe ainda mantinha contato, a Maria Jesus e a Florência, e prestaram suas condolências e também foram embora logo, conscientes de que nada do que disseram corrigiria a morte de uma mulher jovem demais para desaparecer. Saíram de lá apertando o passo, como se tentassem abrir vantagem contra a parca, antes que esta também fosse atrás delas. Não chegou nem uma só coroa de flores à funerária, fora a minha. Um arranjo de cravos brancos que mal cobria a metade superior do caixão. As 2 irmãs da minha mãe, minha tia Amélia e Clara, não apareceram. Eram gêmeas, uma era gorda e a outra magérrima. Uma comia sem parar, e a outra consumia no café da manhã uma xicarazinha de feijão preto enquanto dava tragos e um cigarro de palha. Moravam em Ocumare de la Costa, um povoado do estado de Aragua, próximo à baía de Cata e de Choromi. Esse lugar onde a água azul banha areia branca, separado de Caracas por rodovias intransitáveis, caindo aos pedaços. Aos 80 anos, as tias Amélia e Clara, em toda a sua vida, tinham viajado no máximo apenas para Caracas. Não saíram daquele lugarejo, nem sequer para ir à formatura de mamãe, a primeira universitária da família Falcone. Brilhava, linda naquelas fotos de pé, na aula magna da Universidade Central da Venezuela. Os olhos muito maquiados, os cabelos armados amassados sobre um capelo. Ela segurando o diploma com as mãos rígidas e um sorriso solitário, como o de uma mulher com raiva. Minha mãe guardava aquela fotografia junto com seu histórico acadêmico de licenciada em educação e o anúncio que minhas tias tinham posto em El Aragüeño, o jornal local, para que todo mundo soubesse que as Falcone tinham um profissional na família. Víamos pouco as minhas tias, 1 ou 2 vezes ao ano. Viajávamos até o povoado e lá ficávamos nos meses de julho e agosto. E às vezes no carnaval, na Semana Santa. Dávamos uma mão na pensão e também ajudávamos a aliviar o peso financeiro. Minha mãe lhes deixava algum dinheiro e aproveitava para pegar no pé delas. De uma para que parasse de comer e da outra para que comesse. Elas nos acolhiam com cafés da manhã que me davam náuseas, carne seca, torresmo frito, tomate, abacate e café de guarapo. Uma beberagem com canela e rapadura que elas coavam com uma meia de pano e com a qual me perseguiam pela casa toda. Não foram poucos os desmaios que a poção provocou em mim, dos quais elas me despertavam com suas queixas de matronas amalucadas. Adelaida, filha, se minha mãe visse essa menina tão magrela e fraquinha, lhe daria 3 arepas com manteiga, dizia minha tia Amélia, a gorda. O que está fazendo com essa criança? Ela parece uma manjuba frita. Espere aqui, minha filha, já volto. Não saia daqui, mocinha. Amélia, deixa a menina. Só porque você tem fome o tempo todo não significa que os outros também tenham, retrucava minha tia Clara lá no quintal, enquanto observava os pés de manga fumando um cigarro. Tia, o que é que estou fazendo aí fora? O que é que você está fazendo aí fora? Entre, já vamos comer. Espere, estou vendo se os sem vergonha do terreno vizinho vêm derrubar as mangas com sua vara. Outro dia levaram 3 sacolas. Pronto, aqui.
Coma só uma, se quiser, mas ainda tem mais 3, dizia minha tia Amélia, voltando da cozinha com um prato com 2 bolinhos de farinha recheados de picadinhos de torresmo frito. Você está precisando. Coma, coma, minha filha, que vão esfriar. Depois de lavar a louça, as 3 se sentaram no quintal para jogar bingo, até que chegasse a praga, aquelas nuvens de pernilongos que apareciam pontualmente às 6 da tarde e que espantávamos com a fumaça desprendida pelas folhas secas em contato com o fogo. Fazíamos uma fogueira e nos juntávamos para vê-la arder sob o sol apagado da tarde. Então, uma das duas, algumas vezes Clara, outras vezes Amélia, remexia-se na poltrona de palha, resmungando. Dizia a palavra mágica. Defunto. Assim se referiam ao meu pai, um estudante de engenharia cujos planos de casamento evaporaram da mente quando minha mãe contou que esperava um bebê. A julgar pela raiva que minhas tias destilavam, qualquer um diria que ele também as tinha abandonado. As duas o mencionavam muito mais do que minha mãe, que nunca pronunciou o seu nome na minha frente. Pois nunca mais se soube do meu pai. Pelo menos foi isso o que ela me disse. Essa explicação me pareceu mais do que razoável para que sua ausência não fosse sentida. Se ele nunca quis saber de nós, por que esperaríamos algo da parte dele? Eu nunca achei que a nossa família fosse grande. A família éramos minha mãe e eu. Nossa árvore genealógica começava e terminava em nós duas. Juntas formávamos um junco, uma espécie de planta, dessas que são capazes de crescer em qualquer lugar. Éramos pequenas e venenosas, quase nervadas, para que não doesse, se por acaso nos arrancassem um pedaço ou mesmo a raiz inteira. Éramos feitas para resistir. Nosso mundo se apoiava no equilíbrio que ambas fôssemos capazes de manter. O resto era algo excepcional. Acrescentado e por isso dispensável, não esperávamos ninguém. Nos bastávamos uma outra. Demolição. Essa foi a sensação que eu tive enquanto digitava o número do telefone da pensão das Falcon no dia do velório da minha mãe. Demoraram a atender. 2 mulheres achacadiças naquele casarão dificilmente conseguiriam transpor as distâncias que ia do quintal até a sala, onde conservavam um pequeno telefone de ficha que ninguém mais usava, mas que ainda dava linha e recebia chamadas. Minhas tias dirigiam a pensão fazia 30 anos. Em todo aquele tempo não tinham trocado um quadro sequer. Elas eram assim, inverossímeis, como um ipê rosa pintado em telas cheias de poeira que decoravam aquelas paredes recobertas de gordura e terra. Depois de várias tentativas, por fim atenderam. Receberam uma notícia da morte da minha mãe com um ânimo obscuro e poucas palavras. As duas falaram comigo ao telefone. Primeiro Clara, a magra, e depois Amélia, a gorda. Pediram que eu atrasasse o enterro, ao menos pelo tempo que demorariam, para comprar uma passagem para o próximo ônibus que sairia de Ocumare para Caracas. 3 horas de viagem, uma estrada cheia de buracos e delinquentes, as separavam da capital. Aquelas condições somadas à velhice e às enfermidades, diabetes uma, artrite a outra, as tinham fustigado. Para mim isso já era motivo suficiente para dissuadi-las da viagem. Despedi-me delas, com a promessa de que iria vê-las, menti, e que juntas celebraríamos uma missa de 7º dia na capela do povoado. Concordaram, de má vontade. Desliguei o telefone com uma certeza. O mundo, tal como eu conhecia, tinha começado a desmoronar. Já quase no fim da manhã, 2 vizinhas do prédio se aproximaram para me dar os pêsames e de quebra desenrolar o repertório de consolações. Algo tão inútil quanto jogar migalha aos pombos. Maria, a enfermeira do 6º andar, começou a falar da vida eterna. Glória, da cobertura, parecia mais interessada em saber o que ia ser de mim, agora que estava sozinha. Porque, claro, aquele apartamento era grande demais para uma mulher sem filhos. Porque, claro, do jeito que as coisas andavam, eu já teria que pensar em alugar pelo menos um dos quartos, que hoje paga-se em dólar, e bom, isso, se eu desse sorte de conseguir alguém conhecido. Gente decente que paga em dia, porque tem muito marginal por aí, dizia a Glória, e com a solidão não é bom, e você agora está sozinha, é melhor ter gente por perto, pelo menos para o caso de uma emergência, não é? Você deve ter algum conhecido para quem alugar o quarto, não é, querida? E se não tiver, claro? Ela dizia que uma prima distante, que fazia tempo que não queria, que queria se mudar para a cidade,
Seria uma boa oportunidade, não é mesmo? Ela se muda para sua casa e assim você ganha um extra. Não é uma boa ideia? Me alfinetou diante do caixão fechado da minha mãe, que tinha acabado de morrer. Porque eu já deveria saber, com esta inflação, pagar os médicos e o enterro e o lote do cemitério. Porque tudo isso deve ter lhe custado uma fortuna, não é mesmo? Alguma coisa você deve ter guardado, com certeza, mas com as suas tias já tão idosas e morando tão longe, você vai precisar de ganhos adicionais. Por isso, vou lhe colocar em contato com minha prima, para que você faça bom uso desse quarto. Bem, Glória não parou de falar de dinheiro, nem por um instante sequer. Algo em seus olhinhos de roedor insistia em detectar que fatia ela podia usufruir da minha situação, ou pelo menos descobrir como melhorar a dela a partir da minha. Todos nós vivíamos assim na época, olhando o que havia na sacola de compras do outro e farejando se o vizinho trazia algo que estava em falta para buscar o mesmo item onde ele tinha conseguido. Todos nós nos transformamos em suspeitos e vigias, disfarçávamos a depredação sobre a solidariedade. As mulheres foram embora às 2 horas, uma farta de escutar a indiscrição da outra, e a outra cansada de não conseguir averiguar o que seria de meus bens, agora que minha mãe já não estava mais aqui. Viver tinha se transformado em sair para caçar e voltar vivo. Nisso consistia nossas ações mais elementares, inclusive a de sepultar nossos mortos. O aluguel da capela vale custar 5.000 bolívares fortes. 5 milhões de bolívares na moeda antiga. É o que o senhor está querendo dizer? Sim, sim, isso, disse o funcionário da funerária, modulando a vozinha. Com a senhora trouxe a certidão de óbito, fica mais barato. Do contrário, custaria 7.000 bolívares fortes, somando a emissão do documento. 7 milhões de bolívares de moeda antiga, não? Sim, sim, isso, entendi. A senhora vai ou não vai contratar o serviço? Soltou com certa exasperação. O senhor acha que eu consigo decidir? Isso é a senhora que sabe. Pagar o velório foi ainda mais complicado que custear os últimos dias da minha mãe na clínica. O sistema bancário era uma ficção. Os caras da funerária não tinham maquininha de cartão. Também não aceitavam transferências e não tinha dinheiro vivo o suficiente para completar o valor que me pediam. Algo em torno de 2.000 vezes o meu salário. Se tivesse, também não teria aceitado. Naqueles dias ninguém queria notas. Eram papéis sem valor. Era preciso dispor de grandes maços para comprar qualquer coisa. De uma garrafa de refrigerante, se houvesse, a uma caixa de chicletes, que então se conseguiria, às vezes, por 10 ou 12 vezes o valor original. O dinheiro se tornou uma escala urbanística. Eram necessárias 2 torres de notas de 100 para comprar, quando havia, uma garrafa de óleo de cozinha. Às vezes 3, mais 250 gramas de queijo, arranha-céus sem valor. Era isto a moeda nacional. Um conto da carochinha. Poucos meses depois aconteceu o contrário, o dinheiro desapareceu. Aí já não tínhamos nada para entregar em troca do pouco que se conseguia. Optei pela solução mais simples. Tirei da carteira a última nota de 50 euros que havia comprado meses antes no mercado negro e a estendi ao gerente da funerária, que se lançou sobre ela com os olhos espantados. Provavelmente conseguiria trocá-la por 20 vezes seu valor original, ou até mesmo 30, por causa do modo como eu tinha pagado 50 euros, um quarto do que a tinha sobrado de minhas economias, que eu guardava enroladas em uma calcinha furada, na tentativa de despistar quem pudesse entrar em casa para nos roubar. O trabalho de freelancer para uma editora mexicana radicada na Espanha me pagavam em moeda estrangeira. E a rescisão paga com atraso nos manuscritos corrigidos permitiram a mim e a minha mãe ir vivendo. Mas as últimas semanas nos fulminaram. A clínica nos cobrava tudo aquilo que eu não tinha e o que devíamos comprar no mercado negro, por 3 ou 4 vezes o valor original. Das seringas, as bolsas de soro, até as gases e o algodão, que o enfermeiro, com aspecto de açougueiro, me oferecia. Depois de me pedir uma quantidade de dinheiro exorbitante, quase sempre maior do que o valor que tínhamos combinado. Tudo desaparecia quase com a mesma velocidade com que a minha mãe perdia a vida. Deitada em uma cama com lençóis que eu tinha que levar lavados de casa todos os dias e que pareciam se derreter com os humores de um quarto compartilhado com 3 outros doentes. Não havia uma só clínica na cidade
que não tivesse listas de espera para ocupar um lugar. As pessoas ficavam doentes e morriam com tanta rapidez quanto perdiam o juízo. Eu nunca pensei em colocar a minha mãe em um hospital público. Seria como levá-la para morrer jogada em um corredor cheio de delinquentes crivados por balas. Nossa vida, nosso dinheiro, nossas forças estavam se acabando. Até mesmo o dia estava mais curto. Estar na rua às 6 da tarde era uma maneira estúpida de rifar a existência. Qualquer coisa podia nos matar. Um disparo, um sequestro, um assalto. Os apagões duravam horas e conectavam o pôr do sol a uma escuridão perpétua. Às 2 da tarde, os funcionários da funerária apareceram na capela. 2 sujeitos vestidos com ternos escuros, confeccionados com um tecido vulgar. Os homenzarrões pegaram o caixão e o jogaram sem cuidado dentro de um Ford Zephyr, ano 95, transformado em um carro funerário. Eu mesma paguei a coroa de flores e a coloquei sobre o caixão, para deixar claro que aquilo era a minha mãe, e não uma bandeja de mortadela. Em um lugar do qual a morte se equiparava às baixas ocasionadas por uma peste, o cadáver de Adelaida Falcone, minha mãe, era isto, um presunto, um corpo sem vida, que se amontoava junto a muitos outros. Aqueles homens a tratavam como o resto, sem compaixão. Eu sentei no assento do passageiro e olhei para o motorista de esguela. Tinha os cabelos grisalhos e a pele marcada dos morenos quando envelhecem. Vamos para qual cemitério? La Guairita? Assenti. Não trocamos mais nenhuma palavra. Eu deixei que o vento quente da cidade me tocasse, com seu odor ácido e enjoativo, cheirando a cascas de laranja que apodrecem dentro de um saco de lixo sob o sol. Demoramos o dobro do tempo usual para atravessar a rodovia. A mesma que havia 50 anos prestava serviços a uma cidade cuja população tinha triplicado em relação a quando ela tinha sido originalmente projetada. O Ford Zephyr não tinha amortecedores, então a via repleta de buracos se tornou um novo calvário. O caixão da minha mãe chacoalhava na cabine sem correias que a segurassem, enquanto eu olhava pelo retrovisor a caixa de laminado. Não pude pagar por uma de madeira. Então eu pensei no quanto eu teria gostado de dar à minha mãe um funeral digno. Ela deve ter pensado a mesma coisa muitas vezes. Deve ter desejado me dar coisas melhores em lancheira mais bonitas também, como a cor de rosa com detalhes dourados que as meninas trocavam a cada mês de outubro, e não aquela de plástico azul turquesa que ela limpava bem em todos os setembros. Uma casa maior, com jardim na parte leste da cidade, e não aquele apartamento gaiola na zona oeste. Nunca questionei nada que viesse da minha mãe. Por quê? Eu sabia o quanto tinha lhe custado. Quantas aulas particulares precisou dar para pagar meus estudos em um colégio particular? Ou minhas festas de aniversário com bolo, gelatina e refrigerantes, servidos em copos de plástico? Ela nunca me disse. Não precisou explicar de onde vinha o dinheiro que sustentava a casa, porque eu via seu trabalho diariamente. Minha mãe dava aulas terças, quartas e quintas de cada semana. Durante as férias, aquelas aulas a transformavam em sessões diárias com os estudantes que tinham provas em setembro, para não reprovar no curso. Às 15 para as 4, minha mãe retirava a toalha de lona da mesa de jantar, colocava lápis, um apontador, várias folhas sulfites, um prato com bolachas Maria e uma jarra de água com 2 copos de vidro. Eu vi passar muitas crianças lá em casa. Todas tinham a mesma expressão anêmica, carentes de vida e de interesse. Meninos e meninas gordos, desnutridos pelas toneladas de chocolate e televisão com que preenchiam as tardes de uma cidade que foi ficando sem parques para brincar. Eu cresci em um lugar repleto de balanços e escorregadores de metal oxidados que ninguém usava por medo da violência, que naquele tempo, nem em sonho, alcançaria as dimensões que adquiriu com o passar dos anos. Ela resumia para os seus alunos a lição básica, sujeito, verbo e predicado, e então os complementos diretos, indiretos e circunstanciais. Não havia jeito de eles acertarem, a não ser depois de muita insistência e às vezes nem assim. Foram tantos anos corrigindo provas escritas a lápis, preparando as aulas da manhã e supervisionando os deveres de seus alunos da tarde, que minha mãe foi perdendo a visão. No fim dos seus dias, mal conseguia ficar longe daqueles óculos de lentes grossas e moldura perolada. Era incapaz de fazer alguma coisa sem eles.
embora a leitura diária do jornal tenha se tornado cada vez mais lenta e difícil. Jamais renunciou a essa leitura. Parecia-lhe um gesto civilizado. Adelaida Falcão, minha mãe, era uma mulher culta. A biblioteca de nossa casa era formada por livros do Círculo dos Leitores, aquela coleção de clássicos universais e contemporâneos, com suas capas duras de cores vivas que usei 1000 vezes enquanto estudava letras e que acabei assumindo como meus. Aqueles volumes exerciam uma fascinação poderosa sobre mim, mais que as lancheiras cor-de-rosa que minhas colegas estreavam a cada mês de outubro. Termino aqui, sigo no próximo vídeo.